eu tenho certeza que vai ter gente revirando o olhinho, torcendo o nariz com o assunto do vídeo de hoje. E nós vamos falar a respeito da disciplina na igreja, o assunto árduo, assunto difícil, assunto dolorido, mas é muito necessário, principalmente no contexto atual. A gente tem visto cada coisa por aí, a gente tem visto cada barbaridade no seio, principalmente no seio evangélico, que é de envergonhar, é de arrepiar os cabelos do chão da barbearia, como diz um amigo meu. Este assunto é um assunto que tem que ser tratado com cuidado, por ele ser um assunto um tanto quanto sensível. Mas mesmo que ele seja sensível e mesmo que se exija muito cuidado para falar a respeito dele, é necessário que nós venhamos a falar a respeito dele. É necessário que nós venhamos a estar esclarecidos a respeito deste assunto. Porque há muita coisa acontecendo no seio da igreja, há muitas coisas acontecendo no meio do povo evangélico que não deveriam estar acontecendo por falta de temor, por falta de reverência, por falta da boa e velha disciplina. Uma coisa que eu quero esclarecer para vocês é que quando eu falo de disciplina, de atitudes que são necessárias para tratar a respeito do pecado de alguém, eu não estou falando a respeito da briga, eu não estou falando sobre irmos lá e destruirmos a reputação de alguém. Não é isso. Toda disciplina cristã, todo ato de disciplinar alguém dentro do contexto cristão diz respeito a uma demonstração do verdadeiro amor. É o próprio Deus quem diz que ele disciplina e castiga todo aquele que ele ama. E nós, como Igreja de Cristo, a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Nós temos que entender que esse evangelho puff-puff que está sendo pregado por aí não tem nada a ver com o evangelho bíblico. Sabe quem foi a primeira pessoa que falou a respeito da disciplina no seio da igreja na Bíblia? Foi o próprio Cristo. E ele diz que nós devemos passar por etapas no contexto disciplinar até o momento em que nós possamos chegar ao extremo, que é tirar aquela pessoa que está em pecado e que não quer se arrepender da comunhão com o corpo de Cristo. Dentro desse conceito, eu quero falar a respeito da citação do Luciano Subirá, onde ele fala a respeito da visão corporativa. O que seria isso? Por conta do pecado de um, o corpo inteiro sofre. Lembram-se do pecado de Acã? Aquele que desobedeceu às ordens expressas de Deus em relação aos tesouros das nações inimigas, escondendo esses tesouros e fazendo com que o exército israelita viesse a perder uma batalha contra os homens de Ai. E até mesmo Josué, falando a respeito disso, ele diz que o nome do Senhor, além de que também o nome da nação de Israel, seria envergonhado diante dos seus inimigos por conta dessa derrota que veio por causa de um homem que pecou no meio do povo. A Bíblia fala a respeito da disciplina, assim como também o apóstolo Paulo fala a respeito dela na sua epístola aos Coríntios, no capítulo de número 5. E olha como ele fala, ele diz que nem mesmo entre os pecadores, nem mesmo entre os profanos, há quem pratique tamanho ultraje que é alguém praticar aquele pecado que aquele jovem cometeu, se deitando com a mulher de seu pai. E ele diz o seguinte, olha, eu recomendo que vocês entreguem ele a Satanás. Olha, isso é o apóstolo Paulo falando. Eu já recomendei por carta que vocês não se associem com os impuros. Vejam, dá uma lida lá no capítulo 5 de Coríntios e você vai ver a força da linguagem de Paulo quando ele trata a respeito da disciplina. Meus queridos amigos, a disciplina é extremamente necessária para a pureza do corpo de Cristo. Já pararam para pensar a quantidade de escândalos que nós temos visto nesses últimos dias e que uma simples disciplina faria com que estes escândalos fossem evitados? Muitos desses escândalos que explodem aí nação afora, mundo afora, seriam evitáveis se a igreja ainda praticasse a boa e velha disciplina. Nós precisamos entender e abrir o nosso coração em relação a isso, porque todos nós estamos sujeitos a pecar, todos nós estamos sujeitos a falhar. É por isso que eu disse que a disciplina é um ato de amor. A Bíblia ensina que o ato da disciplina constrange o pecador.
e faz com que ele venha a ser restaurado ao corpo de Cristo. A pessoa disciplinada, ela vai tomar um líquido amargo por um certo período de tempo, que é o líquido da disciplina, é o líquido da verdade. Mas, após isso, ela pode ser restaurada ao corpo de Cristo. Mas e se a pessoa não quer se arrepender? E se a pessoa ela não quer voltar atrás nas suas obras? A Bíblia recomenda, e o próprio Cristo fala disso, ele diz, olha, se algum dos seus irmãos pecar, vai e repreenda-o em secreto. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas e para que essas testemunhas possam ver o que está acontecendo e testemunharem a respeito da realidade. Se mesmo assim ele não se arrepender, você vai conduzir ele diante da igreja e fazer com que esse pecado, com que essa falha venha ao público. E se ele não se arrepender nesse extremo, o próprio Cristo diz, considera-o como gentio e publicano. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios, ele vai dizer, tirem esse tal do meio de vocês. O que significa isso, meus caros? Significa que a pessoa que está em pecado e não quer arrependimento, não quer saber de restauração, ela precisa ser expulsa, ela precisa ser tirada do meio do corpo de Cristo. É uma célula cancerígena e contamina os demais. A disciplina, ela tem como foco principal não é destruir a vida espiritual de alguém, mas trazer essa pessoa de volta à comunhão. Mas a disciplina tem também como alvo o resguardo moral e espiritual do restante do corpo de Cristo. Os demais serão poupados pela disciplina daquele que está em pecado. Lembrem-se dessa frase, aquele que poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Se nós, de acordo com esse evangelho puff-puff, como eu já disse, a gente quer tratar com carinho demais, com mimimi demais, gente, Deus, ele é tão santo, ele é tão puro de olhos, que ele não pode ver o mal. Vocês já pararam para pensar isso? Nós, corpo de Cristo, igreja de Cristo, somos a noiva imaculada de Cristo. E olha, eu vou repetir aqui de novo. Eu não estou falando para a gente ser um bando de santarrão, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, todos estamos sujeitos, eu estou sujeito ao pecado, a cair. Só que se eu cair, eu espero que venham me repreender e venham me colocar em disciplina para que eu seja restaurado, porque novamente eu digo, a disciplina é um ato de amor. A disciplina é uma prova de compaixão, é uma prova de amor para com os nossos irmãos. Então entenda bem e de uma vez por todas, a disciplina é algo que deve ser praticado pelo corpo de Cristo para o bem do corpo de Cristo. Para o bom andamento da obra de Cristo, nós devemos zelar pela boa e velha disciplina. Infelizmente, meus queridos amigos, em boa parte, se não na maioria das denominações evangélicas, principalmente, nós não vemos mais isso. A gente não vê aquele bom e velho banco, lembra? Quando os crentes mais antigos falavam, fulano tá de banco porque ele pecou. Não era para constranger fulano, não era para acabar com a reputação de ciclano, era para trazer aquela pessoa à comunhão e preservar a imagem do corpo de Cristo. Quando alguém peca, confessa, se arrepende, você tira aquela pessoa da evidência, coloca ela no banco, afastando ela das suas atribuições eclesiásticas por um determinado período de tempo, até que ela prove que ela tem novamente condições de reassumir os seus papéis. E digo mais, dependendo da gravidade do pecado daquela pessoa, ela nunca mais será restaurada no sentido de receber de volta as suas atribuições, porque o corpo de Cristo não vai olhar para a pessoa daquela forma que olhava anteriormente. Em inglês tem uma expressão para isso, que traduzido para o português significa pato aleijado, ou seja, é como um pato que se acidenta, mas ele nunca volta a andar ou nadar da mesma forma que ele fazia antes. E um crente que cai em pecado, dependendo da gravidade do pecado, dependendo da posição que ele tinha, vai se tornar como um pato aleijado. A igreja vai perdoar. Cristo perdoa, o Pai perdoa, mas infelizmente haverá para sempre a desconfiança por parte dos homens. Então entenda o que eu estou dizendo, eu vou resumir tudo aqui. A disciplina é um ato de amor
para com a pessoa que pecou, mas também para o ato de preservar o corpo de Cristo imaculado. Além do que também, quando um cristão que peca é disciplinado, os demais que talvez estejam tentados a cair em pecado também vão ser dissuadidos. Eles vão falar, poxa, aconteceu aquilo com fulano, eu não vou fazer. Entende? Então olha só como a disciplina faz bem. É um remédio amargo, mas o amargo que faz bem, né? É aquela velha história, lembra quando metia latte a dia? Fazia bem. Da mesma forma, é a disciplina eclesiástica, é a disciplina cristã. Nós precisamos cultivar isso no meio cristão. Beleza, meus amigos? Então, se você gostou do vídeo, se você concorda ou até mesmo discorda do que eu falei aqui, comenta aí embaixo, fala o que você acha, se você acha que tem que ter disciplina, se você acha que não, se você concorda, se você discorda, se você quiser me xinga aí nos comentários também, se você quiser me elogiar, elogia também, mas comente, curta aí, compartilha com seus amigos que talvez discordem ou concordem, pra gente fomentar um debate em cima disso, porque é um assunto urgente no ser evangélico, meus queridos. Então, até a próxima, se Deus quiser.